Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E nessa aula de hoje, a gente vai conversar sobre o pão como hobby que evolui para se transformar numa fonte de renda. E não sou eu que vou dar essa aula. Eu trouxe duas alunas do meu curso online, Love Bakes, para bater um papo massa com você sobre esse assunto. Para começar, se você está assistindo essa aula no YouTube, aproveita para deixar um like nesse vídeo de uma vez. Quando eu peço para você deixar um like, sabe por que eu faço isso? Porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, sabe? Então, assim, muitas pessoas assistem o vídeo, gostam do vídeo, mas esquecem de curtir. E para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você, para ele distribuir esse vídeo para mais pessoas como você, ele precisa receber o seu like. Se você também estiver gostando, se inscreva no meu canal e ativa o sininho das notificações para você ser avisada ou avisado quando eu postar novos vídeos ou quando eu fizer lives. Beleza? Voltando à aula de hoje, existem conceitos fundamentais que a gente precisa entender para que a gente consiga chegar nos pães de fermentação natural dos nossos sonhos, tá bom? Eu vou colocar esses conceitos resumidamente aqui, né? Primeiro, conhecer e entender os porquês da fermentação, saber aplicar um método, né? Então você vai conhecer os porquês, entender os porquês e saber aplicar um método. Método é diferente de receita. Receita tem aos milhares, aos milhões na internet. Mas se a gente conseguisse fazer pão com receita, a gente não ia estar nem assistindo essa aula, não é mesmo? Não é assim que funciona, você sabe disso, por isso que você está aqui. Você precisa conhecer um método e saber aplicar esse método, né? Entender os fundamentos, entender os ingredientes, entender as etapas do pão e os fatores que afetam os seus resultados. Outro fator importante, né, que contribui para você chegar no pão dos seus sonhos é entender os benefícios do pão de fermentação natural para a sua saúde e para a sua mente, para a sua vida, por que não? O pão pode mudar a sua vida para muito melhor. E quando você entende, conhece esses benefícios, isso te incentiva a continuar a aprender, praticar e evoluir. Mas outro fator e conceito, na verdade, outro conceito fundamental que você precisa entender é conhecer os equipamentos básicos, né? Quando você conhece o que você precisa para começar e o que você precisa para evoluir, aumentar a sua produção, isso vai ajudar e vai facilitar muito a sua vida, o seu dia a dia aí na padaria, não é mesmo? E por último, né, um outro conceito fundamental, paciência aliada à persistência, tá? Não é fácil aprender uma coisa do zero, uma coisa nova. A gente precisa ter paciência com o nosso processo de aprendizado, tá? Eu ensino, mas o que eu consigo fazer é 50%. Você precisa fazer o seu 50%, que é o quê? Ter paciência com você mesmo, paciência com o processo de aprendizado, né? E persistência para evoluir, porque a gente não nasce sabendo e a gente vai errar muito no caminho. Então, quando a gente erra, em vez da gente ficar desencorajado, perder a paciência, desistir, a gente precisa do quê? Da persistência, né? Então, esses conceitos são extremamente importantes e valiosos. Se você tem conhecimento e entendimento desses conceitos, você está muito mais próximo do pão dos seus sonhos, não é mesmo? Por quê? Porque o pão traz o bem para nossa vida em diversos aspectos, no aspecto nutricional, no aspecto emocional e até financeiro, tá? Então o pão, ele muda a nossa vida se a gente permitir, se a gente der o tempo que ele precisa para fermentar, para florescer na nossa vida, não é mesmo? Se eu tivesse desistido na primeira fornada que eu fiz, que não foi
uma fornada de sucesso em termos técnicos, eu não estaria aqui conversando e ensinando para você os meus aprendizados, não é mesmo? Então a gente tem que pensar nisso, pensar que tudo é um processo evolutivo em constante movimento e não tem fim, tá? A gente não fala um dia, agora eu já sei tudo. Não, ninguém sabe tudo. A gente sabe um pouquinho mais a cada dia se a gente se esforçar, se a gente se dedicar, não é mesmo? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Como que você consegue fazer pães de fermentação natural na sua casa, com o que você tem em casa, né? Trabalhando de casa para consumo próprio ou até mesmo para vender, né? E antes da gente começar, por quê? Porque quem vai dar essa aula não sou eu, são duas alunas minhas. Eu vou só dar uma lembrada para você aqui, vou te contar 10 benefícios que uma renda extra pode trazer para a sua vida. Benefício número 1, ela pode te ajudar nas despesas de casa, tá? Muito básico, você tem já uma renda, mas você quer poder ajudar nas despesas de casa fazendo uma renda extra. Ou você não tem renda, mas você quer fazer uma renda extra para ajudar nas despesas da sua casa, a renda extra vai fazer isso para você. Benefício número 2, complementar a renda familiar, porque alguém perdeu o emprego ou você perdeu o emprego, não é mesmo? Isso pode acontecer, já aconteceu comigo, acontece com todos que a gente conhece, então a renda extra é muito bem-vinda para esse momento. Número 3, complementar o salário, tá? Por quê? Porque às vezes o seu salário não dá para todas as despesas e aí você sempre está apertado. Que tal você fazer uma renda extra para sair do aperto? É uma forma, uma solução, não é? Número 4, poder ajudar algum amigo ou parente, né? Alguém que não pode trabalhar, alguém que está passando uma necessidade. Você vai lá, faz uma renda extra e ajuda essa pessoa por um período, né? Número 5, dinheiro que sobra para você viajar ou realizar um sonho, ou comprar um móvel para casa, fazer uma reforma, né? Esse dinheiro extra, esse dinheiro que sobra, né? Às vezes para você se dar um presente, pra você comprar, não sei, um fogão novo, né? Ou uma televisão nova, ou alguma coisa, uma bicicleta, né? Então você pode fazer uma renda extra para trazer esse benefício para a sua vida. Número 6, você pode fazer uma renda extra para complementar a sua aposentadoria. Nesse caso, eu tenho vários alunos que fazem isso. Eles aposentaram, queriam fazer pão como hobby, na verdade, e de repente viram um potencial de complementar a aposentadoria. Então, eles começaram como hobby e amaram, e aí falaram, vou fazer uma renda, né? E agora eles complementam a aposentadoria deles com o pão, fazendo o que amam, ocupando tempo e ainda fazendo uma renda extra. Legal demais, né? Número 7, você pode fazer uma renda extra, por exemplo, no caso a gente está falando do pão, fazer uma renda extra com pão e eventualmente mudar de profissão, né? Você faz uma renda extra para quê? Para você ter um dinheiro extra, certo? Para você segurar um tempo. Aí ou você muda de profissão para virar padeira ou padeiro, ou você junta esse dinheiro da renda extra para se segurar alguns meses até você conseguir mudar o seu foco na sua carreira, tá? Então é muito importante, né, quando a gente fala do dinheiro sobrar um pouquinho, para a gente também ter o potencial de fazer algumas escolhas, no caso mudar de profissão. Número 8, começar a trabalhar enquanto mora com os pais. Eu tenho alguns alunos que são mais jovens e que já fazem pães e fazem a renda extra deles porque eles moram com os pais e eles querem ter o dinheiro deles, sem ficar pedindo, né? Eu acho isso sensacional. Então, se você hoje mora com seus pais e não tem renda, porque você ainda estuda e tudo, às vezes começa a fazer pão, cara. Faz pão, faça a renda extra, pra você não ficar pedindo dinheiro para pai e para mãe. Já pensou que legal? E número 9, esse é muito importante. Eu já tive depoimentos de alunas e alunos, né,
especialmente mulheres, tá, gente? Que me falaram que elas conseguiram ficar independentes dos esposos e que hoje elas conseguem fazer as próprias escolhas e conseguem comprar as coisas que elas querem com a renda que elas fazem do pão, né? Então essa renda extra pode te trazer independência do seu parceiro ou da sua parceira e às vezes é muito importante, né? A gente ter essa independência pra gente fazer o que a gente quer nessa vida, não é mesmo? Mais outra, olha só, número 10, investir para o futuro, né? Então, olha, eu tenho um emprego legal, eu já ganho bacana, eu não vivo apertado, mas eu nunca tenho um dinheiro que sobra e eu queria poder guardar dinheiro para o futuro, para minha segurança financeira futura. Faça uma renda extra, coloque essa renda extra, né, numa conta separada e invista essa grana para você ter uma segurança no futuro. Então, esses são 10 motivos. Com certeza existem outros motivos para a gente fazer uma renda extra, mas eu quis dar esse exemplo aqui rápido para você. Todo mundo gostaria de ter uma renda extra, né? Por quê? Porque a gente tem uma liberdade de escolha, né? Quando a gente tem um dinheiro extra na nossa conta, que às vezes a gente não teria, não é mesmo? E é por isso que hoje eu resolvi bater um papo com duas alunas. Uma que começou por hobby e que viu nisso uma oportunidade, ela não tinha essa intenção, e viu nisso uma oportunidade de fazer uma renda extra, né? E a outra que começou porque ela precisava de uma renda extra, né? E as duas vão contar a história delas para você daqui a pouquinho, tá? E se você está nessa situação, se você perdeu o seu emprego, perdeu a sua renda, né, por qualquer motivo que seja, ou se você precisa de uma renda extra, essa aula é para você, tá? Essa aula é para você, você não está aqui por acaso não. O pão de fermentação natural pode ser o caminho para você fazer uma renda extra se você se dedicar, tá? E ele pode, essa renda extra pode acontecer mais rápido do que você imagina e com um investimento muito menor do que você pensa, tá? E lembra o seguinte, né? Que para você conseguir fazer o pão de fermentação natural dos seus sonhos e fazer uma renda extra com ele, você precisa de quê? De conhecimento e de dedicação, paciência e persistência, não é mesmo? O tema de hoje é o que? Persistência, tá? Então, enquanto eu chamo a minha primeira convidada, que é Eliane, eu queria perguntar para você: você gostaria de fazer uma renda extra? Sim ou não? Só coloca aí nos comentários para mim, sim ou não. Se você gostaria de fazer uma renda extra, escreve sim. Se você não gostaria de fazer uma renda extra, escreve não. Tudo bem, querida? Tudo bem, tudo ótimo. Delícia falar com você sempre. Muito Ah, bom. igualmente, igualmente. Seja bem-vinda. Galera, vamos dar as boas-vindas a Eliane. Ó, você está sendo recebida com um monte de sim nos comentários, né? Legal. A galera quer. Quem não gostaria de fazer uma renda extra, né, Eliane? Então, assim, gente, a renda extra é sempre muito bem-vinda, não é? Sempre, sempre, Ana, com certeza. Isso aí, menina. Então, ó, galera já tá te dando as boas-vindas e nós já vamos começar, entendeu? Eu preparei aqui algumas perguntas para você, né? E eu queria, na verdade, que você se apresentasse, né? Se apresenta para a galera que não te conhece, quem você é, de onde você vem. Então, meu nome é Eliane Ortiz, eu sou de São Paulo, capital. Eu sou psicóloga de formação e eu tenho uma empresa que trabalha com inclusão de pessoas com deficiência, então, no mercado de trabalho, etc. E é uma empresa, eu trabalho por projetos, né? Então, é uma palestra, um projeto numa empresa, é uma coisa bem sazonal. E Uhum, com essa pandemia, obviamente que tudo parou, né? Então, tudo ficou muito parado, especialmente nessa área. uhum. E foi aí que eu descobri o pão. Assim,
primeiro como hobby total, assim, total mesmo. Nunca imaginei nem fazer pão também. Foi assim, por necessidade da pandemia, né? E porque eu adoro cozinhar e curto muito coisas naturais, sou vegetariana, então tem um pouco esse lado, né? E aí eu descobri você na internet, graças a Deus, que você apareceu na minha vida, porque mudou. E aí eu fiz a série Fazer Pão é Massa. Primeiro comecei daí. Fiquei com fermento, já contei isso em outra live, que eu perdi a receita do pão, daí fiquei com fermento e sem a receita, não tinha o que Oh, fazer. meu Deus! Olha que louca. Eu não sei, gente, salvei a receita não sei onde, perdi a receita do pão, fiquei só com fermento. Aí falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí acabei conversando muito com meu marido, pensando o que eu vou fazer. Falei, quer saber? Veio a pandemia, eu falei, vou fazer o curso. Entrei pro seu curso, me apertei pra caramba, assim, comecei a ver de onde eu ia tirar o dinheiro, porque estava sem renda, como é que ia fazer o curso e tal, mas deu tudo certo. Entrei e comecei a perceber que eu amava fazer pão. Era uma Que delícia. legal! Que Porque, legal. Não, e isso para mim, né? Isso é o mais legal, né? Você descobriu uma coisa que você nunca imaginou que você fosse gostar. E nunca. aí como é que você se sentia assim? Como é que você se sentiu nessa descoberta? Ana, olha, foi uma coisa, para mim ainda é uma coisa mágica, sabe? Quando eu pego aquela farinha, a água, uma pitadinha de sal e aquele negócio vira um pão, gente, isso para mim ainda é uma mágica, assim, sabe? Eu vejo isso como um produto que sai de dentro de mim. É Uhum. uma coisa que parece que é o que está dentro de mim, que passa para aquele pão e que transforma aquela farinha, aquela água naquela coisa linda. Que massa. Então, é assim que eu me sinto, sabe? Quando eu faço pão, é uma coisa apaixonante, porque é uma coisa que sai muito de dentro, com muito carinho, com muito afeto, com muito amor. E eu fiquei viciada em fazer pão. Que vício ótimo, né? Que bom, menina. Ficou Então, aí viciada. assim, vamos dizer, né, que você começou a fazer pão, porque você estava na pandemia, aquela coisa toda, você não tinha, né? Você falou assim, vou fazer, vamos ver. E você começou por hobby, não foi, Eliane? Foi totalmente por hobby? Totalmente por hobby, E, totalmente. e como que foi a sua decisão de vender pão? O que você pensou para você falar, eu acho que vou vender pão? Como é que foi isso? Ana, olha, eu nem pensei, você quer saber. A coisa aconteceu. Porque você começa a fazer, você começa a se apaixonar. Uhum. Aí você fica apaixonado, você quer contar para as pessoas, porque é tão mágico aquilo que você quer contar para todo mundo. Aí eu comecei a contar, gente, estou fazendo pão, vocês não sabem, é uma delícia, babá. Comecei a estudar mais, saber um pouco dos benefícios, aí você quer contar. Olha, para quem tem problema, que tem problema com índice glicêmico, o pão tem baixo índice. Quem tem problema de flatulência, de problema de digestibilidade do pão, esse é e aí você começa a contar. Aí as pessoas, nossa, eu quero experimentar. E aí eu comecei dando de presente para as pessoas. Porque, gente, é um vício, né? E aí você quer fazer. E aí você quer fazer e você quer fazer mais. Então, dar de presente foi um começo assim. Aí as pessoas começaram a gostar. E não, eu quero pão, eu quero pão, eu quero pão. Aí as pessoas começaram, eu percebi que as pessoas ficavam sem graça de pedir. Então, Uhum. não, eu quero pagar. Eu quero pagar, eu quero que você faça para mim, mas eu quero pagar. E no começo era uma coisa assim, nem sonhava nada disso. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou cobrar isso? Né? Então, começou por aí. Eu comecei a Entendi. pensar como eu Entendi. tá. Foi assim que eu comecei. Entendi. E aí você resolveu, né? Aí você, em algum momento falou, beleza, então eu vou vender. E É. aí, assim, como que você. Aí você deu de presente no começo para as pessoas e tudo. E aí, como que você divulga seus pães hoje? Então, hoje em dia, o que eu estou fazendo? Porque assim, qual foi um pouco o meu caminho, né? Eu vou contar um pouco como é que eu organizei isso na minha vida. Uhum.
Eu comecei a fazer o pão e eu não tenho estrutura nenhuma ainda. A minha estrutura é caseira, de casa. Então, é o meu fogão. Eu tenho 3 panelas. Uma panela que eu já tinha, eu comprei duas daquelas cocotes, Uhum. São levinhos. com aquela levinha e tal. Então, eu comprei isso e só termômetros, claro, essas coisas Uhum. básicas aí que a gente tem que ter. Uhum. Mas aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu me lembro da Silvana, né, daquela nossa colega do grupo, que ela divulgou, apareceram um pedido de 10 pães. Eu falei, gente, se vierem 10 pães para mim, eu tô ferrada. O que eu vou fazer? Aí eu fiquei com medo, né? Eu falei, nossa, eu preciso me estruturar um pouco, porque se tiver 10 pães, como é que eu vou me virar com isso? Então eu comecei assim, eu comecei a divulgar só para as pessoas conhecidas, primeiro. E aí eu comecei a montar a minha estrutura de divulgação no Instagram. Eu não entendia nada de Instagram, assim, de como é que faz para divulgar, o que que põe, se põe hashtag isso, hashtag aquilo, enfim, essas coisas para mim tudo não trabalhava nessa área, né? Então, eu comecei a pensar, eu vou focar no Instagram. Mas para eu focar no Instagram, eu precisava dar uma cara para o meu pão, né? Eu precisava ter um logo, um nome, uma embalagem, o que que eu ia colocar ali, que tipo de cara, o que que eu queria passar para as pessoas naquele pão, né? Então, eu comecei por este caminho. Eu comecei a pensar, aí eu comecei a imaginar, primeiro decidir que farinha eu ia usar, né? Então, comecei a ver custo de farinha, comecei a ver preço. Aí surgiu a planilha no curso, que tem uma planilha de precificação, que foi super legal. Então, tudo isso eu fui pensando para poder montar o Instagram. O Instagram Ótimo. é montado e eu ainda não divulguei para todo mundo, porque eu vou ter que fazer uma cirurgia na mão do túnel do carpo. Entendi. Então, eu falei, eu não vou divulgar isso e, de repente, eu tenho que parar, porque é muito chato, né? Uhum. Tem que parar. Então, eu ainda estou numa divulgação, assim, bem boca a boca, bem amigos, bem um que indica para o outro. Eu tô Uhum. bem devagar por causa da minha cirurgia, na realidade, né? Entendi. Então, Entendi. Mas vai dar tudo certo e depois dessa cirurgia aí você vai poder pegar firme, não é? tomara, é tudo que eu quero, né? Tudo que eu quero. Já me perguntei para o médico, depois de quanto tempo eu posso fazer meu pão? Eu acho que vai ser bem rápida a cirurgia, a recuperação, parece que é bem tranquila, espero, né? Mas então eu tô assim, eu tô fazendo toda a minha produção ainda muito lentamente, com muito poucos pães por vez, justamente por causa disso, né? E tá sendo, você sabe, Ana, tá sendo muito legal isso. É que você tem que ir crescendo de acordo com o que vai aparecendo, não é sair comprando um monte de coisa, né? Exatamente. Então, Exatamente. para mim está sendo bom eu começar assim devagar, porque agora eu estou pensando para onde eu vou caminhar, né? Então, por exemplo, eu já pensei em comprar aquela pedra refratária, tal, para fazer, para colocar no forno, mais do que ficar comprando um monte de panelas, Uhum. sabe? Porque eu acho que de repente, você ficar gastando dinheiro com panela, talvez não seja tão legal quanto a pedra que você acomoda melhor no meu forno, por exemplo, né? Então, de repente, a maceira para misturar uma quantidade de massa e tal, só para misturar, porque eu não quero perder o contato com o pão, não, porque o gostoso é você sentir, né? Com certeza, e é isso mesmo, assim, isso que você está falando é muito importante. Cada um, eu converso com alunos direto sobre isso. Hoje eu estava falando com uma aluna, cada um vai descobrir o que que precisa, aonde que dói, né? Hum, Então você vai falar assim, ai, será que eu compro um forno maior? Será que eu compro uma maceira primeiro e depois eu invisto no forno? Você vai ver os seus equipamentos na sua casa e você vai ver o que que é mais importante você investir primeiro, né? hum, Não adianta também você sair investindo. E outra coisa, gente, uma coisa muito importante. Quando a gente investe em alguma coisa logo que a gente está começando, a gente não tem experiência suficiente para a gente decidir o que, que é melhor para a gente.
Então é melhor a gente sentir um pouco de dor no começo, pra gente falar, nossa, aqui dói mais do que aqui. Ou não, aqui tá doendo mais do que aqui. Então, você só consegue saber isso quando você está praticando e a demanda está acontecendo, né? E aí você vai falar, nossa, realmente está difícil misturar tanta massa assim. Forno eu tenho, eu preciso de alguma coisa para me ajudar a misturar. Então, o que você precisa? De uma maceira, né? Ou então falar, não, a quantidade de massa eu estou conseguindo misturar, tá tudo de boa. Só que eu não tenho forno, meu forno é muito pequeno. Aí você vai o quê? Você vai investir num forno, né? Então, assim, isso você só vai aprender com a prática e com a demanda, né? Então, é muito legal, assim, olha só, quem tá falando isso, né, é a Eliane, minha aluna, né? Ela tá falando, eu tô apenas aqui reforçando o que ela falou para vocês, né? E o fato de você estar começando também pequenininho e tendo um amigo indicando, um boca a boca e tal, isso tá te dando prática para na hora que você for fazer mais pães, você já estar bem mais segura, porque você já sabe a qualidade dos seus pães, você já sabe o que você precisa fazer para eles terem aquele resultado. Então, não adianta. O sonho da gente é falar, nossa, eu quero começar vendendo 40 pães por semana. Cara, se você começar vendendo 40 pães por semana, você não vai conseguir fazer 40 pães por semana com sucesso sem experiência. Depois que você tiver experiência, você vai conseguir fazer 40, 60, 100. Inclusive a Dayana, que vai vir, que vai falar com a gente aqui logo depois, ela está fazendo, acho que se não me engano, 40 pães hoje, em um dia. Legal. Entendeu? Então, assim, mas ela não começou com 40 pães na primeira semana que ela estava vendendo, né? Então, assim, é tudo aos poucos, tá? Acho muito legal e por isso também que eu quis conversar com você. E agora você tem alguma coisa para mostrar pra gente aí? Ah, eu tenho minhas crianças. Tenho minhas crianças de hoje, ó. Esse é o pão de forma que eu fiz, né? Que o pessoal pede, já gosta, porque é semi-integral e tem aveia, nananã. Aí minha criancinha Que de lindo! Que lindo! grau aqui. Que lindo! E o meu terceiro, Multigrãos! Que grão, lindo! é uma delícia, né? Eu amo. Mara, Então, eu amo. também, eu sou apaixonada por esse pão. Sou Ah, apaixonada. eu também. Para mim é o mais gostoso. Quando me perguntam, como é que você quer saborizar, né, e tal. Que esse também foi uma outra coisa que eu pensei. Como é que eu ia vender? Porque são muitos detalhes, né? Quando você faz a coisa com carinho, é muito detalhadinho. Então, como eu vou cobrar? Se eu vou cobrar por quilo, se eu vou cobrar por pão, até te mandei um pouco o que, que eu estava pensando, você me deu dicas. Aí eu pensei, bom, as pessoas não sabem como guardar o pão, então acho que é importante. Todo mundo me pergunta, mas pode congelar? Ah, mas põe na geladeira. Então, eu quis fazer um folheto também para explicar como é que você pode guardar para melhorar a qualidade do pão e tal. Então, a validade, um monte de coisas que a gente acaba construindo. Então, para mim está sendo um prazer enorme. Eu estou indo assim realmente passo a passo, né? Até porque eu não tenho muito como fazer uma produção muito grande de repente. Então, eu estou fazendo várias fornadas, não estou fazendo duas fornadas, né? Como as pessoas às vezes fazem. Eu estou indo, conforme as coisas vêm, eu tô me ajeitando. E o que você falou, Ana, é fundamental, porque cada um tem o seu ritmo e o seu tempo, né? Então, além da gente ir se reassegurando, você vai se ajeitando, adequando as suas coisas, né? Então, se faz várias massas, faz uma massa só grande e depois você divide, sabe? Tem uma série de detalhezinhos que de pouquinho vai ajudando muito a gente. Então, para mim tem sido um aprendizado diário, né? Não só com os pães, como com o que as pessoas acham, sabe? Aquela preocupação da gente de, tem que ter alvéolo, tem que ter pestana, tem que ter... Gente, cliente não quer saber se tem pestana, não sabe nem o que é alvéolo. Sabe o que eles querem saber? Se o pão tá gostoso, se o pão é macio, se o pão tem uma casca gostosa, bonita. É isso que o cliente quer saber. Exatamente. É a nossa cabeça, sabe? Exatamente. Quanto de pestana? Gente, cliente sabe nem o que é pestana. Eu gosto de dar o exemplo, isso que você está falando é muito importante. Isso é a transferência da vaidade
dos dias atuais, até para o coitado do pão. Não estou falando que a gente não quer fazer um pão bonito. Claro que eu quero fazer um pão bonito. Claro que eu quero fazer um pão que tem um belo salto de forno, que tem um miolo leve, que tem uma casca crocante, mas que não seja muito grossa. Isso eu quero fazer, né? Uhum. E isso, claro, você consegue fazer um pão desse quando você tem conhecimento e experiência, sim. Mas você ficar focado nesse resultado perfeito, que é ditado pelo mercado ou pelos padeiros mais tops do mundo, que usam as farinhas mais incríveis que existem, né? E por isso também eles têm esses resultados, e também porque são pessoas que fazem isso diariamente em quantidades muito grandes e há muitos anos. Se a gente ficar se cobrando isso, a gente fica louco e a gente desiste antes mesmo de começar, não é? Se eu me cobrasse, eu por um momento, vou dizer que por um breve momento, quando eu estava aprendendo, começando a aprender, que aprendendo eu estou todos os dias, mas assim, quando eu estava começando a aprender, eu teve um momento que eu olhava alguns pães da galera de fora, né? E eu ficava assim, nossa, impossível eu fazer um negócio desse. Ah, não, será? Será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir? Aí eu parei de olhar isso e eu falei, deixa eu focar no meu aprendizado, deixa eu focar na minha evolução, deixa eu ver o que hoje eu aprendi que ontem eu não sabia. E aí eu fui evoluindo aos poucos. E isso me fez apaixonar pelo quê? Pelo processo, não pelo resultado. Até porque cada pão é único. Você pode fazer um pão hoje e amanhã você faz a mesma receita, tenta fazer tudo igual e ele não sai exatamente igual. Ele vai ter uma pequena diferença por causa de vários fatores, né? Agora, a gente se culpar ou se impedir ou parar de evoluir porque a gente quer fazer uma coisa que é perfeita, a gente está caindo numa cilada, na cilada da vaidade, na cilada do Instagram, cheio de coisa de perfeita que é ilusória, tá, gente? Isso é uma ilusão, tá? A galera que posta só pão perfeito, eles não fazem só pães perfeitos, eles fazem pães que dão errado e que eles não postam. E tá tudo bem. Aqui eu não tô julgando, não. Por muito tempo eu só mostrava pães que eu, na época, no momento, na minha consciência daquele dia, eu achava que eles eram perfeitos o suficiente para mostrar. Hoje eu mostro pão que não é perfeito o suficiente para mostrar e mostro pão que também é, entre aspas, maravilhoso, que eu falo, esse aí eu posso postar. Por quê? Porque não é todo dia que a gente acerta e não tem problema. Né? Não tem problema, porque o mais importante é você fazer isso com amor, com consciência, né? E valorizar o seu aprendizado diário, né? E como você falou, o cliente não sabe o que é o alvéolo, o cliente não sabe o que é pestana, ele só quer saber que na hora que ele vai comer seu pão, o pão é gostoso. E ele já sabendo dos benefícios nutricionais do pão de fermentação natural, ele fica super feliz. E ele sabe que foi você que fez, que ele pode confiar, porque o processo é artesanal, porque a farinha é de qualidade, né, que foi feito com limpeza, com asseio, então ele vai comprar, não é? Então é isso que a gente tem que pensar, tá, galera? Não tem ninguém competindo com ninguém aqui, não. É isso mesmo. Eu aprendi muito isso, para mim foi um aprendizado enorme, sabe? Porque no início eu falava, ai não, esse pão não tá bonito. Ai não, esse pão não tá legal. Não, acho que esse pão não tá bom. Até teve uma vez que eu fiz e ele ficou meio tijolão, sabe? Daquele jeito que a gente sabe, né? Quando dá errado. E aí eu tinha que dar esse pão para minha tia, que eu tinha prometido para ela. Aí eu levei e falei: olha, tia, tô trazendo, não tá legal, porque não deu certo e tal. Você vai ter direito a um outro pão. Dia seguinte ela me ligou: Eliane, tava ótimo o pão, imagina, o que, que você tá falando? Tava gostoso, tava Tá vendo? ótimo. Então, assim. Você vê como são as coisas, né? A gente aprende Exatamente. isso a muito menos exigente com a gente, sabe, a fazer o melhor possível. Eu acho que o importante é essa entrega, esse amor que a gente coloca no pão. O resultado Exatamente. vem daí, o sabor vem daí, tudo vem daí. Lógico, tem que Exatamente. ter método, tem que estudar, gente. Não é só amor, né? Não dá para fazer milagre. A gente tem que estudar mesmo, até para corrigir os erros, até para melhorar, né?
E o que você falou é super isso mesmo. A gente tem que. Não deu certo? Ótimo. Saiu o tijolão, saiu o disco voador. O que deu errado? Aprender para melhorar. Agora, é um Isso, aprendizado diário e é a gente ter que tudo é pão, que tudo é gostoso, que se tiver amor é o que importa. é isso Né? aí, menina. É isso aí. Obrigada, querida. Adorei. E Sim. olha, se galera não sabe o que é tijolão, por que meu pão ficou tijolão, por que meu pão ficou panquecão, como que eu faço para o meu pão crescer no forno? No meu YouTube tem um monte de vídeo que eu explico os motivos do pão tijolão, né? Eu faço como fazer o seu pão crescer. É só procurar os vídeos todos gratuitos no meu canal do YouTube, Ana Rissio Love Bakes. Você vai achar tudo que você precisa para você entender o seu pão. O objetivo é esse, né? A gente entender os porquês, não é mesmo? E é isso aí. É isso. Agora sim, eu queria, né, agora que a gente já conversou, estou tão feliz e é tão bom conversar com você. Não queria que acabasse. Mas a gente conversa mais em breve. Mas eu queria que você terminasse, né, falando para a galera por que fazer pão é massa para você. Ai, gente, olha, é tanta coisa. Para mim, é assim, é um prazer enorme poder colocar para fora o meu sentimento através do pão, sabe? E isso, para mim, é o mais importante. É expressar através do pão o meu sentimento. É isso, eu acho que é uma troca entre você, essa coisa do externo e do interno, sabe? É muito legal. É uma coisa que para mim faz toda a diferença. Mudou minha vida, gente. Eu desculpe, a primeira coisa que eu botei no meu Instagram, a primeira frase que eu coloquei é assim: o que era hobby virou paixão. E para mim Ah, o que pão é isso linda. mesmo, é paixão pura. Ah, fico muito feliz em saber disso, em ouvir isso. E eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. É muito bom te ver. E fico muito feliz em ter você como minha aluna. Você é uma aluna exemplar, dedicada, amorosa, que está sempre aí, está sempre assistindo às lives, né? Uhum. Sempre compartilhando. Lá no grupo de alunos também, você está lá sempre encorajando as pessoas. E eu te agradeço pela sua presença. Fico muito feliz da gente poder conviver e da gente ter se conhecido por causa do pão, Eliane. Imagina, Ana, você é uma pessoa muito, muito querida, assim. E agradecer hoje todo o aprendizado que você passa para gente e esse carinho com que você trata o pão e cada um de nós. Então, eu só tenho a agradecer muito, muito, muito obrigada por você existir na nossa vida. Bonitinha. Obrigada, minha flor. Galera, fiquei muito feliz em ter a Eliane aqui com a gente. Travou um pouquinho agora no final. Mas, Eliane, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Você é massa. E agora a gente já vai direto para conversar com a Dayana. Ei, Flor, tudo bom? A Dayana é minha aluna do meu curso online Love Bakes, uma das minhas alunas também mais dedicadas e muito massa essa aluna. E ela vem aqui compartilhar um pouco da experiência dela, né? Desde quando ela começou a fazer pão até hoje, como estão as coisas. Menina, então vamos começar. Ó, vamos começar. Primeira coisa, você vai contar pra gente, né? Como que você começou a fazer pão antes de fazer meu curso, né? Como é que estava a sua vida até você entrar no curso? Então, eu comecei a fazer pães, aprendi um pouco sobre os pães. Logo antes da pandemia, eu não sabia nem fazer pão de fermento biológico e comecei a tentar aprender, né? A minha mãe faz um monte de pão gostoso, eu acho uma delícia, mas eu não sabia fazer, nunca acertava o ponto. E aí fiz um cursinho, assim, de uma tarde para aprender sobre como fazer pão. E aí foi que eu soube o que era um levain, porque até então eu não tinha nem noção do que se isso existia, né? E foi muito legal, assim. E aí foi que eu tive o primeiro contato com o pão de fermentação natural. E eu achei o sabor fascinante, impressionante, assim.
fiquei encantada com aquilo e fiquei com aquela ideia fixa na cabeça de que eu tinha que aprender a fazer pra gente aqui em casa, assim, né? Porque daí fui sabendo dos benefícios e tudo, e fui querer aprender a fazer. E aí daí foi que essas minhas profs do curso aqui, né, que indicaram o seu nome para, segue lá, segue a Ana, ela tem bastante dica legal, você já vai ter uma ideia. E o meu primeiro contato contigo foi uma mensagem no direct, pouco abusada, né? Foi mandando uma mensagem perguntando como eu fazia para sapão sem panela, que eu não tinha uma panela. Como é que eu ia fazer, né? E os meus pães, eles ficavam bons, gostosos, mas não tinha aquela aparência assim e a casca ficava muito dura. Então eu não tinha noção de temperatura, não tinha noção do tempo de fermentação, não tinha noção de nada. E eu fui começando a fazer pão, né? E mesmo assim, tava ok. Para mim aquilo era fantástico. Ah, mas a gente tem que valorizar nosso trabalho e a gente vai evoluindo, né? Então, assim, igual você falou, naquela época para você aquilo estava ótimo. Aí você não sabia que você podia fazer melhor. E aí você falou, e se eu tentar fazer melhor? E aí você foi, né? Sim. Aí foi que daí veio a pandemia, aí começou a série, Fazer Pão é Massa, eu quis ver para aprender a fazer o levain do zero. Aí já fui me encantando. E aquela ideia já foi fermentando na minha cabeça. Aí foi. E aí foi. Aí, Depois você entrou no e meu aí curso, e aí você começou a produzir seus pães. E conta pra sim. galera, né? Assim, aí depois, né, que você entrou no curso, o que foi mais difícil para você no aprendizado, assim, quando você começou? Então, na verdade, o mais difícil talvez foi eu me organizar com os tempos da fermentação. Então, eu sou uma pessoa mais conhecida aqui na cidade, porque eu sou fisioterapeuta, tenho meu próprio estúdio de Pilates, né? Então, na pandemia, eu tive que parar com o trabalho, por ser um atendimento muito pessoal. Agora já está voltando ao normal, as atividades ali no estúdio, com bastante cuidado, mas já está voltando. Então, eu organizar os tempos de fermentação com uma quantidade um pouco maior. Então, logo de imediato, quando eu comecei a divulgar os pães, eu não sabia que aquilo ia crescer tão rápido. Não sabia que as pessoas iam aceitar. Na verdade, assim, foi um conjunto de fatores. Porque aqui ninguém faz, porque muitas pessoas já conheciam os benefícios, né? E as pessoas queriam por saber dos benefícios. E aí eu me obriguei a... Daiana, quantos pães você fez? Assim, na primeira vez que você foi vender, quantos pães você começou? Com quantos pães você começou? Eu acredito que eu não me lembro sim exatamente, mas foi em média uns 10 pães. Entendi. Então, você começou vendendo tipo 10 pães, né? A galera já começou a pedir bem, então, né? Já Sim. começou a vender 10 pães. Como assim? Então, um pouco antes de eu fazer os pães, no Natal do ano passado, eu fiz bolachinha para vender. Então, eu tinha um público já de que comprava as bolachinhas e que se apaixonaram pelas bolachinhas. E eles já quiseram, então se a bolacha dela era boa, de certo que o pão também vai ser, né? Aí meio que foram as mesmas pessoas. Que massa, que massa. E aí eles começaram a comprar. E foi no momento, né, Daiana, que você tinha falado uma outra vez na pandemia, né? Você comentou aí que o seu estúdio Pilates parou praticamente. Sim. E aí você precisava de uma renda extra, né? Então, no seu caso, assim, quando você começou o meu curso online, o Love Bakes, você já estava com essa intenção de fazer uma renda extra? Sim, já. Entendi. Já estava com essa intenção. Entendi. Então, assim que eu percebi, na verdade eu fui dar uma pesquisada na cidade para ver se tinha alguém que fazia, né? E vi que tinha uma pessoa que vendia na feira, mas que os pães não pareciam com os pães que eu estava vendo na internet, assim. Então eu não sei qual é a maneira que ele trabalha. Mas aí eu vi a oportunidade realmente de fazer para vender e conseguir pelo menos pagar as minhas contas daquele mês.
Uhum, entendi. Então E não foi fácil. você já pegou firme na coisa. Sim, sim. Já foi direto para vender mesmo. Claro, para nós também, né? Eu quis aprender logo de cara pela saúde mesmo, para a gente poder se alimentar melhor, que a nossa dieta de pão aqui não é fraca, mas, mas também para vender. Que massa. E aí você começou a vender 10 pães. E aí, galera começou a gostar. Como que você começou a divulgar esses pães para aumentar a sua clientela? Como é que foi? Instagram. Foi um falando pro outro. Quando um comprava pão, colocava no seu próprio story, eu compartilhava. Aí ia passando de um pro outro. Quando via lá, já tinha uma mensagenzinha, eu também quero provar esse pão. E era um, daí na outra semana já era 15, na outra semana, daí já comecei a fazer mais vezes por semana, porque o pessoal queria todo dia, tinha um por dia lá, falando, pode ser para terça, pode ser para quarta, pode ser para quinta. Meu Deus, estou fazendo pão todo dia. E aí foi, e assim foi. E Até aí, chegou uma. isso foi só para falar para a galera entender, né? Em quantos meses você fez a sua primeira fornada para vender até hoje? Demorou quantos meses? Comecei no início de maio. Uhum. É, né? Isso. Maio. Maio. Não tem os números de maio aqui agora, mas foi progredindo, duplicando os lucros, tudo, muito rápido. Eu tenho aqui os números, por exemplo, de agosto. Agosto, só em agosto eu vendi 240 pães. Incrível. Que Em setembro, mês passado, né, eu vendi 259. Ele não progrediu tanto porque eu cheguei e estagnei na geladeira. Então eu não tinha mais capacidade de armazenar o pão à noite. Fala de novo. Não, 240 em agosto. Tá. E 259 em setembro. E aí, agora, no final de setembro, chegou minha geladeira nova. Que maravilha, gente! Que massa! Isso aí mostra o quê? Dedicação, persistência, né? Ela tá fazendo dar certo, né? E é isso que você está aqui exemplificando hoje para todo mundo, Dayana. Porque assim, a gente começa sempre de algum lugar. Você começou vendendo 10 pães. Hoje você já vendeu mais de 170 pães. E você vai continuar com as encomendas até o fim do mês. Né? Sim, Isso agora eu tô. 4 meses. Não tem 4 anos, não. Tem 4 meses. Parabéns. Sim. É isso que eu quero te falar. Parabéns. Você me deixa assim muito feliz. Eu fico muito emocionada assim de poder participar um pouquinho dessa história. Só um pouquinho, porque as mãos são suas, a dedicação é sua. E não é fácil, não adianta achar que não tem esforço, porque tem bastante. Eu ainda não tenho um forno grande, eu tentei adaptar o meu forno com pedra e ele não atinge a temperatura, então ainda eu preciso das panelas. Como eu investi na geladeira e na amassadeira, eu não posso agora investir no forno, mas eu consegui comprar panelas menores que cabiam o pão. Então agora eu estou usando 4 panelas de cada vez. Então eu asso 4 pães em 35 minutos. Uhum. E aí, muitas pessoas têm essa dúvida. Você assa os 4 pães dentro da panela. E aí, o que você faz? Você tira a panela e já coloca um pão dentro ou você esquenta a panela um pouco para depois colocar? Como que você faz isso para a galera aprender com você? Sim, eu coloco o pão com a panela bem quente, meço a temperatura da panela e ele fica lá por 22 minutos. Foi o tempo que eu acho que ele dá aquele bom salto e já tá bem cozidinho, tá bem assadinho. Tá. E aí eu tiro ele da panela e coloco ele no forno elétrico para dourar.
daí ele faz a crostinha. Uhum. Enquanto ele tá dourando, que leva em torno 10 minutos para dourar, numa temperatura bem alta também, a panela tá esquentando Sim. no forno de baixo. Aí, dali 10 minutos, colocam novos, outros 4 pães. Maravilha. Tá vendo? Muito massa. E assim, cada pessoa encontra a sua forma de fazer, né? De acordo com o que tem disponível em casa. Né? Exatamente. Eu tenho alunos também, o que eles fazem? Eles têm mais panelas, só que o forno cabe menos panelas, então eles assam de 2 em 2, por exemplo, e aí não tem outro forno para dourar o pão, então tem que dourar no forno mesmo. E aí o que eles fazem? Eles tiram o pão do forno quando ele está pronto, e aí eles aquecem, eles ligam o fogo e aquecem a panela no fogo. Na boca do fogão. Uhum. Na boca do fogão para poder agilizar o aquecimento da panela e dão uns minutinhos ali e colocam mais massa e colocam lá no forno. Entendeu? Então, assim, cada um tem que fazer o que dá para adaptar às condições do ambiente dele, né? E você percebeu, por exemplo, que você precisava de mais espaço na geladeira e você precisava de uma mão na hora de misturar as massas antes de comprar um outro forno. Porque você conseguiu adaptar o que você tem aí, certo? Sim, claro, vai chegar uma hora que o forno, de novo, vai ser o próximo gargalo, né? Uhum. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Isso aí, menina. E você conseguiu investir nessa geladeira, né, nesses equipamentos todos. Você investiu com o dinheiro do pão, certo? Sim, com as vendas do pão. Até tenho aqui os números dos lucros. Pode passar. Quer ver? Eu tenho do mês de agosto, ó, de lucro, só lucro, tá? Assim, o investimento foi... Então, o total de rendimento do mês de agosto foi 3.667. E o lucro foi 2.564. Então, é uma margem de lucro muito legal. Dá para investir. Massa. E o seu, É claro que... sua despesa, Dayana, sua despesa foi o quê? Então, agora eu tenho as prestações dos equipamentos, mas a minha despesa inicial foi praticamente zero. Foram só as cestinhas, né? Nada mais. Uhum. E agora que eu tenho as continhas, mas tudo muito tranquilo, porque eu consegui juntar o dinheirinho, pagar uma boa entrada para os equipamentos. E aí agora vai ser suaves prestações. Então nem vou sentir. Que massa! E aquela sua vontade quando você começou, né? Que você falava, eu preciso pelo menos dar conta de pagar as minhas contas do mês. Como você se sente hoje, lembrando de quando o seu chão caiu, né? Quando a pandemia começou e você foi impedida de trabalhar no seu estúdio de Pilates? Qual a sua sensação hoje, depois de ter conseguido pagar suas contas com o pão? Sabe essa coisa que tá todo mundo falando agora sobre empoderamento? Exatamente isso. Você, por conta própria, conseguir sentir essa satisfação de estar podendo contribuir com as despesas da casa, poder contribuir com o desenvolvimento da minha filha. Ah, tá tudo muito tranquilo. Eu tô conseguindo pagar tudo com tranquilidade, sobrando dinheirinho todo mês. Bem bom, assim, tá? Nossa, parece mentira. Que massa, Dayana. Nossa, eu queria te agradecer por estar aqui e parabenizar pela sua dedicação, né? E assim, isso é só o começo, né? Tô até vendo, olha ali o avental que ela tá usando. Na série Fazer Pão é Massa, na verdade, ela foi uma das primeiras alunas a se matricular no meu curso e por isso ela conseguiu ganhar esse avental de presente. E não é coincidência que os alunos que entram primeiro normalmente são os mais dedicados. Você já viu que muitos que vêm aqui têm esse avental, né? Por quê? Porque eles se dedicaram até na hora de inscrever no curso Love Bakes, não é mesmo? Então, você mostra essa dedicação aí. Esse avental, ele é um símbolo, né?
mas a sua dedicação, cara, ela é digna mesmo de muitas palmas e você só está começando. Eu não duvido que daqui a pouco você já esteja com um forno profissional aí e alguém te ajudando. E você pode, se você quiser, né? Você pode evoluir, ter sua padaria e ter um faturamento maior ainda do que você já tem, né? Depende de você, como você falou, o empoderamento, né? Que isso trouxe para sua vida, ninguém vai tirar, né? Agora é só você continuar, que não tem limite para os seus sonhos, não, viu? Eu tenho fé e eu tenho certeza disso, na verdade. Eu queria te dar os parabéns. Obrigada. Eu sinto aqui dentro de mim, não sei, um amor que só cresce por isso, só cresce. E tenho muita vontade de realmente isso se tornar uma renda e se tornar, quem sabe, sei lá, um ponto de referência para outras pessoas, assim como você, né? Então eu também gosto muito de ajudar as outras pessoas que estão começando. Tem bastante gente que vem falar comigo, eu fico muito contente, me sinto super importante. Bonitinho, que massa, muito feliz. E é muito legal. Ontem mesmo até um senhor que ele mora em Minas, aí não vou saber dizer aonde que é a cidade, mas ele planta café, é charcuteiro, aí faz um monte de coisa. Ele veio falar comigo, ele falou assim, nossa, como isso tudo faz a gente se harmonizar, né? Daí ele falou assim, mas não a internet, o pão. Como o pão faz as pessoas se harmonizarem. E como a gente cria laços com as pessoas pelo amor pela culinária, pela comida e pela arte do pão. O pão esse pão, ele é artístico. Você coloca um pouquinho de você, Com certeza. né? E é muito legal, é muito legal. Ah, que massa! Eu fico muito feliz, torço muito por você, vibro muito por você, Obrigada. desejo tudo de bom para você, viu, Flor? Sempre. Que bom, que bom. Obrigada. Agora o meu levanzinho tá lá já me esperando para ser colocado na massa. Que massa! Tá Você no pode pico. mostrar alguma coisa pra gente? Você consegue levar seu Ó, celular e mostrar antes da gente se despedir? peraí. Vamos ver. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Que tem uma pilha de autólise. Ó lá, tem uma massinha verde. Aqui, então, tem 44 pães. Aham. 44. Que legal! Aí, o senhor levou, já está no pico lá, ó. Que lindo! Ó, tá na hora já. Tá na hora. Sim, já tá quase passando. Aqui tá minha mãe, só de olho. Olá! Que massa! Deixa eu ver desse lado, tá escuro. Aí. E assim eu vou. Agora eu ponho o levan lá na minha maceirinha. Deixa eu pegar a maceira. Peraí, deixa eu mostrar. Olha lá. Que A bonitinho! maceira. Que bonitinho! Aí vai lá. Colocar o levan na massa, depois o sal. E pronto, só fazer as dobras. Dividir ela, modelar. Que massa! E Muito bom! deixar dormir. É isso aí, menina. Parabéns. Obrigada por ter compartilhado aí um pouquinho da sua produção com a gente também. Foi uma ótima forma da gente se despedir. E agora, para finalizar, por que fazer pão é massa para você, Daiana? Ai, como é que eu vou explicar? Fazer pão é muito massa em muitos sentidos. Você consegue distribuir sua energia, você consegue treinar sua mente, sua paciência, você consegue se desligar dos problemas. Então, o pão vai te trazer um sentimento de paz, é o que eu sinto, pelo menos, né? Fazer pão é massa para mim porque me traz frutos, consigo colher os meus frutos, consigo ver sorrisos todos os dias, porque não tem uma pessoa que busque o pão que não busque sorrindo. Eu fico impressionada com isso, fico impressionada. Então, no Pilates, por exemplo, se eu comparar, né? Às vezes as pessoas vinham, tava com dor. Claro, a gente tenta fazer o máximo possível, mas nem sempre é o possível naquele momento. Então, eu não tinha tantos sorrisos, né? Agora eu entrego uma coisa tão
singela, tão pequena, e a pessoa sai com um sorriso. Cada sorriso somado, meu, me alegra para a próxima fornada. Eu tô acabada, destruída, começa às 3 da manhã. Vamos lá, às 6 horas da tarde entregando pão, feliz. Vou lá, durmo com a consciência tranquila. Então, é, é só alegria, né? Só alegria. Eu acredito que quem está começando, se dedique, persista. Os erros acontecem, não vão acontecer. Esses dias mesmo eu perdi algumas massas, mesmo achando que estava dominando o método, veio uma onda de calor que eu não estava acostumada e perdi as massas, né? Até brinquei, coloquei lá no Instagram que tive uma invasão extraterrestre. Mas faz parte. E a gente faz um processo artesanal. Então, eu não tenho uma estufa que controla a temperatura, né? Eu não tenho equipamentos, eu tenho as minhas mãos. Até então, não tinha os equipamentos, né? Agora eu tenho um pouco mais para me ajudar. Mas eu só comprei a macieira mesmo porque eu estava sentindo muita dor nos ombros. Então, eu precisava da macieira, né? Porque Eu são ia comprar muitas só de fazer. massas, né? São muitos quilos de massa que você faz. Sim, muito pesado. E é isso aí. É isso aí, menina. Olha, parabéns mais uma vez. Eu queria agradecer, né, por você estar aqui mais uma vez com a gente e te desejar tudo de melhor, muito sucesso, muitas fornadas, viu? E muitos clientes. Tudo de bom, minha flor. Próxima série, vou estar aí, tô vendo todas as lives, vou acompanhando à medida que eu posso, na hora que eu posso, mas faço o possível para estar participando bastante aí, para continuar aprendendo, porque todo dia a gente aprende uma coisa. Exatamente. Isso não tem essa. A gente o mágico do pão, eu para mim, um dos motivos que fazer pão é massa é que a gente aprende todos os dias. Toda vez que a gente faz um pão, a gente aprende. Não tem essa de você parar de aprender. Não tem essa de saber tudo. Todo dia você aprende. E isso é muito incrível a gente conseguir trazer para o nosso dia a dia o aprendizado constante, né? Porque a gente às vezes tá parado no piloto automático fazendo sempre a mesma coisa. O pão é dinâmico e isso deixa a gente muito mais esperto, muito mais feliz, não é? Sim, cada dia uma surpresa. É isso aí. Valeu, minha flor. Eu espero você numa próxima oportunidade, viu? Valeu demais. Bom pão para você aí. Obrigada, um beijo. Tchau. Galera, essa foi a Daiana. Muito obrigada, querida, por ter participado conosco. E foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E agora, né, a gente vai continuar aqui, antes de finalizar, né? Como você viu nessa aula, né, muita gente consegue ter benefícios, né, do pão. Podem ser benefícios psicológicos, emocionais ou até mesmo financeiros, não é mesmo? Tem alunos que eventualmente largaram o emprego deles para se dedicarem aos pães, não é mesmo? Vocês viram aí o sucesso da Daiana, vocês viram aí também o projeto e o empenho da Eliane, né, que está começando e já está começando muito bem, né, com a mentalidade certa de empreendedora, que ela já é, né? Então, o pão pode trazer tudo isso para você, né? Isso é muito massa. Então, agora eu vou te dar 5 dicas para você que quer começar a fazer uma renda extra com pão de fermentação natural, tá? Anota aí essas 5 dicas. Vamos lá. Dica número 1. Primeira coisa, vontade de fazer dar certo, né? Quando a gente tem vontade, a gente consegue realizar. Primeira coisa, você tem que ter muita vontade, tá? Segunda dica, você precisa acreditar em você. Acreditar que é possível para você sim, tá? Se você quer, se você tem vontade e se você acredita que você consegue, então é só você fazer a sua parte, não é mesmo? Terceira dica para quem quer fazer uma renda extra com pão: se capacite, adquira conhecimento, faça cursos bons, tá? E aprenda um método para que você possa seguir
e evoluir. Beleza? Muito importante. A capacitação é metade do caminho andado. Se você ficar procurando receitinha na internet, se você acha que você consegue aprender a fazer pão só com aquela receita que você viu num canal do YouTube ou uma receita de alguém que colocou aí num post no Instagram, esse pão não funciona dessa forma. E se você vai vender o seu pão, você precisa ter conhecimento para fazer um produto de qualidade, tá bom? Então, invista na sua capacitação. Número 4, coloque a mão na massa sempre que você puder. Cada vez que você fizer pão com conhecimento e método, você vai melhorar a qualidade e aumentar o entendimento da massa, né? Se você nunca faz pão, você não vai conseguir fazer pão para vender. Se você sempre for fazendo pão e a cada fornada você for entendendo melhor o que você fez de certo, o que você pode melhorar na próxima, isso vai melhorar a qualidade dos seus pães. Por quê? Porque você precisa de clientes que comprem mais de uma vez, não é mesmo? Então, galera vai lá, vai comprar o seu pão. Se a galera gostar do seu pão, a galera vai comprar outro pão de você. Se eles não gostarem do seu pão, eles não vão comprar outro, tá? Procura sempre focar na qualidade, colocando a mão na massa sempre que possível. E por último, peça a ajuda da sua família e dos seus amigos para experimentar os seus pães, para dar feedbacks construtivos e também para te ajudarem a divulgar os seus pães quando você estiver pronta ou pronto para vender, tá? Então, essas são as 5 dicas que são essenciais para você que quer começar a fazer uma renda extra com pães de fermentação natural. Você vê que eu não falei aqui de equipamentos caros, não falei aqui, né, de forno tal, de maceira tal. Você não precisa disso para começar a vender. Você precisa disso depois que você crescer, tá bom? Se você quiser saber mais sobre equipamentos, tem vídeos no meu YouTube em que eu falo e mostro alguns equipamentos essenciais, equipamentos que você precisa para começar a fazer pão na sua casa. Beleza? Então, a dica, né? A dica de hoje para você é: para de focar no que é difícil, para de focar no problema. Foca o quê? Na solução. Se você está com um problema, que você precisa de uma renda extra, em vez de falar, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, foca, eu posso fazer uma renda extra e ela pode vir através do pão. Foca na solução, tá bom? E mais uma vez eu queria agradecer a sua presença nessa aula e eu espero você na próxima. Por quê? Porque o amor assa e fazer pão é massa. É isso aí, gente. Tchau!